Bem-vindo, me conta aí como é que vocês estão. Escrevam aí para mim se vocês estão me ouvindo, se vocês conseguem ouvir meu áudio. Estou fazendo em live? Estou sim, por quê? Porque o áudio está dando problema e eu estou tendo trabalho redobrado para poder fazer aí, e postar os seus vídeos. Então, se por acaso vocês não conseguirem aí, porque se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir postar ainda esse mês, tá? Então, paciência, porque dá trabalho, porque eu tô tendo que gravar o vídeo, editar o vídeo, porque o áudio, por algum motivo que eu não descobri, tá dando problema. Então, deu problema na edição também, então a gente precisa de fazer live para poder fazer com que o trem ande aí, tá bom? E às vezes também alguma resistência, né? Resistência às energias que nós temos aí. Então, vamos lá? Vamos ver o que junho vem trazendo para você, Escorpião. Vamos lá. Junho. O que você precisa saber para este mês? Começa caindo cartinha, né? Ave Maria. Caiu o mago e o rei de ouros aqui. Rei de ouros. Lembrando, Escorpião, lembrando que hoje é o último dia para você entrar para a magia da prosperidade, que são esses 4 encontros que eu vou fazer com vocês para te ajudar a desbloquear a sua prosperidade. Para você que já está preparado para deixar as coisas fluírem na tua vida, aproveita enquanto é tempo, tá? Só tem 3 vagas, de hoje para amanhã. Então, se as vagas assim que as vagas preencherem, preencheu e acabou, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. Escorpião. Tua energia, que a gente vem com a energia do mago junto com o rei de ouros. Então, eu vejo que você começa, né? A energia do teu mês aqui vai estar numa energia de realização, de materialização. Eu vejo você muito focado aqui, a energia que vem cruzada com o mago é um rei de ouros que vem falando muito de estabilidade financeira. Ou estabilidade financeira, ou você focado em trabalhar os seus hábitos, né, hábitos positivos, como por exemplo, olha, eu já tenho estabilidade financeira, então estou focada aqui na minha saúde, melhorar minha saúde, fazer dieta, começar a correr ou fazer alguma coisa. Então eu vejo você muito focado nisso, porque eu vejo você querendo criar algo. Então essa energia da criação, da materialização, ele está muito presente para você esse mês, tá? Eu vejo que você passou aqui no teu passado recente, a gente vem com a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas aqui, ela vem mostrando que você fez um processo de equilíbrio emocional, um processo que vem te ajudando a equilibrar o teu emocional. Então é possível que você tenha passado por terapia, ou você esteja se recuperando de alguma coisa emocionalmente aqui, mas eu sinto como eu já me recuperei, apesar de que na tua cabeça a gente vem com um 4 de copas, que mostra o seguinte: o 4 de copas é uma energia um pouco perigosa. Perigosa em que sentido? Porque eu já tive 3 tentativas, as 3 tentativas falharam, e agora tem uma oportunidade de ir para a 4ª tentativa, ou me aparece uma oportunidade aqui. Só que eu não estou querendo muito pegar essa oportunidade, por quê? Porque eu me frustrei com as 3 primeiras, ou alguma coisa aconteceu e eu me frustrei com essas 3 primeiras, então eu não estou querendo muito voltar nessa possibilidade, ou não estou querendo, de fato, agarrar essa possibilidade com unhas e dentes. Então aqui mostra que talvez você esteja, né, porque eu vejo muita realização, tem uma energia de que eu vou fazer tudo, eu posso fazer tudo, eu só não faço se eu não quiser. Só que como você já se decepcionou aqui, né, talvez nessa nova oportunidade que aparece, eu vejo você com um certo medo de se decepcionar novamente, tá? Na posição daquilo que você não está enxergando, a gente vem aqui com o 8 de paus. E o 8 de paus, ele vem falando de uma explosão de energia. É interessante aqui também que você comece a criar um hábito, talvez, de escrever. Pode ser interessante para você.
se fizer sentido para você, tá? Porque o 8 de paus é quando eu tenho muita energia acumulada, eu não estou vendo essa energia, ou talvez eu não estou me conectando, ou talvez eu tenho muita energia, essa energia está um pouco confusa. O que eu preciso fazer? Escrever, tá? Esse escrever, ou me comunicar, ou falar, ou desabafar, isso vai te ajudar a colocar essas energias no lugar, colocar essa cabeça no lugar. Outro detalhe que eu vejo aqui, que é de extrema importância para você, como esse mês você passa por determinadas, eu vejo que você já passou por algumas frustrações e tem novas oportunidades para você aqui, eu vejo você talvez com um pouco de medo de agarrar essas oportunidades. Aqui, a carta do... É importante que você pare e observe. Peraí, essas oportunidades ou essas experiências que eu tive não deram certo, por quê? E essa nova experiência que eu tenho, por que eu tenho medo de não dar certo? Escrever tudo. Por que eu tenho medo de não dar certo? O que eu tenho parecido com as experiências do passado? E começar escrevendo ali para poder você entendendo qual que é o seu padrão. Se você tem de fato um padrão, né? Se fizer sentido para você. Começar a se observar. Né? Por que eu tenho medo de não dar certo? E se der certo? Fazer esse exercício mental, mas e se der certo agora? Porque a gente sempre vai para o lado negativo, a gente tem sempre essa tendência de e se não der certo, mas e se der certo? E se a coisa prosperar? E se, sabe, e se essa pessoa de fato vier para ficar? Então é importante que você pare e observe aqui. O que acontece? Como conselho do tarô, a gente vem aqui com o 7 de copas na posição do futuro, né? Que o 7 de copas, ele pede que ele mostra um turbilhão de emoções ou várias opções aqui, mas eu preciso de focar em uma delas. Então eu vejo que sim, você tem várias oportunidades, você tem várias opções. Mas é importante que eu coloque um certo foco. Para onde que eu vou? O que eu quero? Para onde que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Né? E começar a se conectar de fato com o seu próprio sentimento. A gente tem muita carta de água. Olha, Rainha de Copas, 4 de Copas, 7 de Copas, 5 de Copas. Entende que as suas emoções aqui, elas estão à flor da pele esse mês. Não no sentido negativo, mas é o sentido que talvez seja um momento que eu precise de parar para poder sentir de fato. O que está acontecendo? Por que esse sentimento está aí? E começar a analisar, colocar o teu sentimento em caixa. Faz sentido para você? Se fizer sentido para você, escreve aqui embaixo nos comentários. Se faz sentido para você. Tá? Então, aqui pede, olha, vai chegar um momento que eu vou ter que tomar uma decisão. E essa decisão que eu vou tomar, eu preciso de tomar essa decisão com sabedoria, com discernimento. E para eu tomar essa decisão, para eu entender qual dessas opções, que são várias opções, para eu entender qual delas é melhor para mim, eu preciso de estar conectado às minhas emoções. Como assim conectado às minhas emoções? Sentir. Literalmente sentir. Quando eu fecho os meus olhos, eu olho para a opção X, eu sinto paz, eu sinto tranquilidade, eu sinto isso, ou eu sinto angústia, eu sinto tristeza, eu sinto depressão, eu sinto um certo bloqueio no coração, talvez uma certa angústia na garganta. O que eu sinto nesse momento? E isso tudo, o teu corpo, ele diz muito sobre você. O teu corpo, ele fala com você. A tua intuição, ela não é só algo que vem divino, ela se manifesta também no teu corpo. Então, muitas vezes, aquele frio na barriga, aquele sentimento, aquele excitement, aquele entusiasmo, sabe? Aquele nó na garganta, tudo isso tá te falando mais sobre você, sobre aquilo que você está vibrando nesse momento, sobre a situação ao seu redor, coisas que eu estou captando ao meu redor. Então, o teu corpo, ele fala, as tuas emoções, ele fala. Então, eu digo que as emoções vão estar à flor da pele esse mês, no sentido de você se observar mais. Ok, meu corpo está se comunicando comigo, como é que ele está se comunicando, para onde que ele está me levando? Talvez ele esteja me dizendo para ir para um determinado lugar e eu estou insistindo em ir para o outro. E aí eu continuo sentindo esse bloqueio, não porque realmente está bloqueado, mas porque eu estou indo contra o meu eu superior, contra o meu desejo, contra o meu corpo, aquilo que o corpo está me dizendo. Faz sentido para você?
Então, se escutar mais aqui vai te ajudar muito a evitar muitos problemas, tá? E caminhar em direção à sua materialização, a de fato aquilo que você quer. Eu tô vendo que tá dando um certo delay aqui na imagem, tá? Mas paciência, que é o que tem para hoje. Posição aqui da comportamentos, né? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo agir? Né? O que o tarô me aconselha nesse sentido? 4 de ouros, ele vem falando para você manter as suas ações estáveis. Ou seja, criar um hábito, criar uma rotina, ok? Principalmente se eu tô querendo o quê? Se eu tô querendo melhorar a minha dieta, se eu tô querendo melhorar o meu negócio, eu preciso de ter um hábito, eu preciso de ter uma disciplina. 4 de ouros é insistir na mesma ação, é quando eu crio um padrão de ação. Ele pode ser ao contrário, pode dizer ao contrário também? Pode. Tá? O que diz ao contrário, mas seria o 5 de ouros. Mas ele também pode estar falando aqui, se eu já tenho um hábito, se eu já tenho uma disciplina e isso me faz bem, então eu só tenho que manter esse hábito, essa disciplina. É importante aqui também, o 4 de ouros, ele fala muito de buscar a minha estabilidade, o que traz para mim estabilidade, o que faz com que eu me sinta estável aqui. Por quê? Porque eu vejo como se você tivesse um certo medo de perder o controle. 2 de ouros está na posição dos teus medos e recusas. Então, 2 medos e anseios, né? O 2 de ouros eu vejo você tentando balançar, tentando gerenciar um estresse aqui o tempo todo, que pode ser que esse estresse não esteja te fazendo totalmente bem. Acho que você tem medo desse estresse, você tem medo de perder o controle. Então eu vejo aqui como se você estivesse tentando controlar todas as coisas também, agarrando o máximo possível. Só que nem sempre a gente consegue controlar. Então, o 4 de ouros nesse sentido, nesse caso aqui também, ele fala muito de que, ok, eu vou permanecer aquilo, eu vou manter o meu hábito, a minha rotina, eu vou controlar aquilo que eu consigo controlar. Mas aquilo que eu não consigo controlar, eu só tenho que ter paciência, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu continuo mantendo. Errei hoje, caí hoje, amanhã eu faço, tento novamente, sigo novamente. E assim a gente vai vivendo a vida. E tá tudo bem, tá? Cuidado com o estresse aqui. Então, busque relaxar, respirar fundo vai te ajudar. O que mais? A gente vem aqui na posição dos teus... energia ao seu redor, né? Ecossistema. A gente vem com a carta do enforcado. O enforcado, ele vem falando o seguinte... Você está sentindo no ambiente externo que as coisas talvez estejam um pouco paradas, ou você está sentindo que não é bem assim, né? Mas o enforcado, ele te traz um insight muito importante, que é dar um passo para trás e olhar as coisas de uma maneira diferente. E eu sim, pode ser que você esteja até sentindo como, as coisas estão paradas, então, justamente por causa dessa frustração. Ou eu estou frustrado porque as coisas ao meu redor, eu sinto que está meio parado e eu não estou conseguindo manifestar, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo sentir. Né? Então parece que as coisas travaram, mas ao mesmo tempo o oposto também é verdadeiro, do tipo, talvez as coisas estejam travadas, estejam paradas aqui na minha vida por causa dessa frustração que eu estou emanando constantemente e eu não estou observando, então consequentemente as coisas travam. Faz sentido para você? Isso é mecânica quântica, né? Aquilo que eu vibro é aquilo que eu manifesto. Então, o que eu estou vibrando, eu estou manifestando de volta. Então, o que eu vou vibrar? O que eu estou vibrando? O que eu estou manifestando? Se eu continuo manifestando, vibrando essa insatisfação, é óbvio que eu vou obter mais do mesmo. Então, eu não posso querer manifestar alguma coisa, obter alguma coisa, a partir dessa mesma vibração na qual eu me encontro. Eu preciso fazer o que? Eu preciso de mudar essa vibração. E como que eu mudo? Entrando na energia da gratidão, da prosperidade, da abundância. Uma pessoa que é próspera, ela não tem tempo para poder ficar reclamando da vida dela, porque ela está agradecendo aquilo que ela tem. Ela sabe que tudo vai chegar para ela mais cedo ou mais tarde. Ela sabe que a prosperidade, tudo no universo já vai chegar. Então ela não tem tempo para poder reclamar, para se frustrar. Então quando você para e começa a ocupar a tua mente no lado oposto, né, mudar a tua visão,
mudar a tua visão, você também muda a tua realidade. E aí a gente fecha a tua mandala aqui com o 5 de copas. E no fundo do baralho a gente vem com o As de Paus. O As de Paus traz essa nova energia, né? E o 5 de copas mostra, peraí, o quanto nessa vida eu tô olhando para aquilo que eu tô perdendo, me lamentando aquilo que eu tô perdendo, e é exatamente por isso que eu entro nessa energia de frustração. Porque muitas vezes eu tô focando ali no passado, e eu não, aquilo que eu perdi, e eu não tô percebendo. Tanto que essa carta aqui, o 5 de copas do tarôzinho de Osho, chama apego ao passado. Por quê? Porque se eu quiser criar essa nova realidade e manifestar essa, onde eu sou co-criador da minha vida, porque a carta do mago é a energia do teu mês. Ou seja, o mês está totalmente favorável para você co-criar a tua realidade. Você só não vai co-criar se você ficar aqui nessa energia, olhando o passado. Então, olha só, você ainda tem 2 copas de pé e tem uma nova energia. Olha para o novo. É um momento que você precisa, é um mês que te convida e falar assim, olha, chega, meu amigo, já deu o que tinha que dar, vamos parar de ficar olhando para o passado, lamentar aquilo que não tá dando certo, e vamos olhar para aquilo que está dando certo, vamos olhar para os nossos objetivos a partir de agora. Ah, mas eu já tentei e não deu. Tá, vamos tentar de uma maneira diferente então. É isso que mostra para você soltar o passado. É isso que aquele 4 de copas quer dizer para você. Eu já tentei várias vezes. Tá tudo bem, vamos tentar outra vez. De uma outra forma. Porque, claro, se você... Albert Einstein sempre dizia, é impossível querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, se eu quero um resultado diferente, alguma coisa eu vou ter que mudar no processo. Então, o que você pode mudar no processo para obter um resultado diferente? Faz sentido para você? Vamos lá, vida profissional. Vamos ver o que vem. Trabalho, amor e... Tô vendo que minha lâmpada vai cair. Aqui. Trabalho, amor e família, vamos lá. Vida profissional, a gente vem com a carta da árvore. Raposa e a chave. Vida amorosa. E vida familiar. Caíram. Ok. Vida profissional, a gente vem aqui com a árvore, a raposa e a carta da chave. Eu vejo a raposa olhando para a árvore, né? As cartas elas estão aqui nessa posição. E ela tá contra a chave. Tá, o que eu digo para você aqui? Por que isso é importante? Porque na tua vida profissional é como se a raposa ela tá sempre aberta para poder agarrar as oportunidades. E a chave é essa oportunidade, é uma solução, é uma porta que se abre. Só que a raposa, ela não tá olhando para a chave, ela tá olhando para trás. Ela tá olhando para a árvore. Ok, a árvore é algo bom, é algo positivo, mas é como se ela estivesse olhando para aquilo que ela já fez, para aquilo que ela já conquistou, e ela não estivesse olhando para essa nova oportunidade que vem. Então eu sinto que vem realmente para você aqui, Escorpião, uma nova oportunidade. Uma oportunidade de você fazer ou de você conquistar alguma coisa aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Escrevam aí para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem, tá? Tem essa oportunidade aqui. Você só não vai agarrar se você realmente não quiser ou se você deixar passar, porque você está olhando para o passado. Olha, avalie todas as oportunidades que estão ao seu redor. Porque esse mês vai se apresentar a solução de um problema. Ou mesmo que você não esteja passando por nenhum problema, a chave ela traz algo
importante para você aqui, uma chave que vai abrir uma porta para você que talvez você não esteja esperando. Mas é necessário que você se mantenha atento aqui, tá? Na vida amorosa, eu vejo aqui, vem os livros, a carta do... Essa carta é o que? O cachorro e o chicote. As horas, 8h26. Tá. Aqui, na posição da tua vida amorosa, eu vejo aqui a carta do livro junto com o cachorro e a carta do chicote. Ele vem falando o seguinte: é possível que talvez você esteja aqui algumas brigas ou algumas discussões, não é para todo mundo, tá? O chicote, ele fala muito de intensidade. Para alguns de vocês, se você tem um relacionamento, pode ser que tenha alguma intensidade no relacionamento um pouco maior do que aquilo que você está acostumado, e pode ser que isso gere determinadas brigas ou conflitos. Por quê? Porque o chicote cruza com a carta da cobra e o cachorro. Então, cuidado com quem você permite que entre dentro do seu relacionamento ou dê opiniões, tá? Que nem sempre as opiniões são bem-vindas dentro do relacionamento. Então, cuidado aqui com quem você lida, porque pode ser que a pessoa tá tentando colocar a lenha na fogueira mesmo, tá? Literalmente. Para poder destruir o teu relacionamento ou alguma coisa desse tipo. Então, às vezes nem é de má intenção, às vezes você simplesmente, como diz, minha mãe sempre falava, briga de marido e mulher não se mete a colher, porque não é do teu problema, tá? Então talvez seja importante que você não meta a colher no relacionamento do outro aqui, para poder não... Quanto mais longe, melhor, tá? Nesse sentido. A menos que você realmente tenha que intervir. Mas como cruza com a carta da cobra, pode ser algum tipo de maledicência, alguma coisa desse tipo, e vem com a carta do cachorro, ou seja, é necessário que você esteja atento às pessoas que estão ao seu redor, porque nem todo mundo é teu amigo. Então é importante que você saiba diferenciar amigos homens à parte, ou mulheres à parte, ou etc. Tá? É importante que você tenha esse discernimento aqui. Tá? Para quem está solteiro, aí a história muda um pouco. Para quem está solteiro, pode ser que você comece a ter um apreço maior por um amigo seu. Ou você comece a ver um amigo seu, ou talvez um amigo seu comece a te ver de uma outra maneira, tá? Amigo ou amiga, adapta a mensagem para a sua situação. Como se você estivesse aqui vendo ou desenvolvendo um certo desejo, alguma coisa assim para um amigo, alguma coisa desse tipo, tá? Vida familiar, a gente vem com o urso, a carta da cobra e a carta da coruja. Eu vejo você aqui recebendo notícias de alguém, porque a carta do urso e a carta da cobra são duas energias que são um pouquinho pesadas, no sentido de, talvez eu esteja lidando com alguém que eu precise de tomar um certo cuidado, preciso de ficar com os meus dois olhos bem abertos com essa pessoa, que não seja uma pessoa tão confiável assim, tá? Pode ser que alguém venha tentar fazer alguma intriga, porque os pássaros junto com a carta da cobra, é alguém tentando fazer intriga, tá? Então, realmente, muito cuidado com aquilo que você ouve e com aquilo que você passa. Porque algumas vezes a gente ouve certas coisas e a gente passa de uma outra maneira. Ou algumas vezes a gente ouve certas coisas e a gente acaba passando aquilo que não era para passar, e a pessoa falou, soltou alguma coisa de propósito para poder te prejudicar, tá? Então é importante aqui que você não entre nessa energia, evite o máximo possível a energia de fofoca, mesmo entre família, evite o máximo possível, tá? Para que você não entre nessa vibe aqui e você fique focado ali nas tuas oportunidades maravilhosas que estão por vir aí na vida profissional, tá? E na vida amorosa também, se você tá solteira, é possibilidade que algum amigo venha abrir e revelar sentimentos, alguma coisa por você. Ou que algum amigo venha falar alguma coisa, tá? De outras energias que eu vejo pra você, que a gente vem com a árvore. A árvore, ela vem trazendo aqui um momento de colheita. Eu vejo que alguém vem falando assim, olha, eu vejo que você teve uma colheita muito grande, eu tô vendo que você tá desempenhando um bom trabalho, eu gostaria de te auxiliar de alguma forma, eu gostaria de te trazer uma solução aqui. Aqui mostra também documentação, é importante que você tenha alguma coisa relacionada à documentação, que é importante aqui, uma certa atenção.
Não vejo nada de ruim com relação à documentação. É como se tivesse alguma coisa burocrática que eu preciso de dar uma atenção, eu preciso de resolver esse mês. Um amigo que você precisa de tomar cuidado aqui. Tem aqueles dois lados, tá? Pode ser um amigo que esteja interessado em você, então a carta da cobra representa essa energia sexual muito forte, de interação e etc. Mas se não for isso, a carta da cobra representa uma pessoa que está esperando para dar o bote, então é necessário que você evite essa energia, tá? Evite o máximo possível aqui também, tá? Para alguns de vocês eu vejo que vocês vão descobrir alguma coisa aqui, tem algum segredo que vai ser revelado aqui, e que vocês vão ficar meio que de boca aberta, de queixo caído. Não me pergunte o que é, não sei. Igual eu falei pra vocês, tem uma porta se abrindo aqui, esse mês. E tem uma energia nova aqui, tá? Vamos ver o que o Tarot de hoje vem dizendo pra você. Eu ia fazer o signo de Sagitário, mas acho que não vou ter energia suficiente para fazer Sagitário hoje não, tá? Então, amanhã já começa Magia da Prosperidade. Se você ainda não entrou para Magia da Prosperidade, corre que hoje é o último dia, eu tenho só mais 3 vagas, tá? Corre enquanto é tempo. Vamos lá. Caiu. Harmonia. O que mais? Encerra hoje. Eu só tenho 3 vagas. As vagas estão acabando. Hoje e amanhã, né? Amanhã às 10 horas é que começa. Então amanhã é o último dia, na verdade. Projeções e abundância. Projeções e abundância. 10 de copas vem trazendo uma realização pra você aqui, né? Olha, de novo, 8 de copas veio pra você. Deixa eu ver, 7 de copas. 7 de copas veio pra você aqui, ó. No começo da mandala. Ele vem se repetindo aqui. 10 de copas não. 10 de copas não. Mas 10 de copas veio aqui pra você agora, tá? Vamos lá. Ai, tô misturando as cartas aqui. Recado importante pra você. O negócio é o seguinte. 10 de copas vem falando de uma realização. Você tem algo, uma conquista aqui, uma conquista emocional. Mas vai pedir que você esteja harmonizado, tá? Lembra que eu falei com vocês lá no começo? Harmonize, né? Esteja conectado às suas emoções. E aqui vem falando, ó, emoção estando conectado à sua mente. Então essa conexão, quanto mais você estiver conectado com as suas emoções, as minhas emoções estão me dizendo algo. E esse algo que as minhas emoções estão me dizendo é importante para mim. Eu preciso estar 100% conectado a essas emoções. Inclusive, tem alguém fazendo uma fofoca, tem alguém fazendo uma intriga aqui, como é que eu vou saber se essa pessoa está falando por bem ou se ela está sendo falsa comigo? Como é que eu vou saber isso? Estando conectado com as minhas emoções. Lembra, suas emoções têm muito para poder te dizer esse mês, tá? Suas emoções têm muito para dizer esse mês, esteja conectado às suas emoções. E aí, olha, você vai poder escolher com sabedoria, é outro 7 de copas. Eu tenho várias opções, como é que eu vou escolher? Estando conectado novamente, tá? Escolhendo a parte da sua intuição. Lembra, essa carta aqui, olha, é um outro Rei de Ouros, mas Rei de Ouros saiu para você lá no começo também. Rei de Ouros, o nome dessa carta é Abundância no Tarot de Osho, que vem falando de você conquistando muita prosperidade, conquistando abundância. E se você perde tempo, presta atenção, se você perde tempo com essa pessoa que está querendo fazer fofoquinha, que está querendo fazer intriga, que está querendo derrubar a sua energia, discutir com você, para fazer com que você discuta com as pessoas, isso é um alerta. Por que eu estou te dando um alerta? Porque é para você não cair nessa. Ou seja, o tarot está te avisando antes para que você foque na prosperidade, na abundância, para que você escolha a energia certa. Então não é nada de ruim que está acontecendo, não. Está te avisando, te alertando, olha, eu tenho 2 caminhos. Eu escolho aquilo que eu quero escolher frequencialmente. Então qual é a energia que eu vou entrar? Tem alguém que vai tentar tirar do sério? Vai. Mas eu vou escolher dar vazão para essa pessoa que está me tirando do sério, ou vou escolher essa prosperidade, essa abundância? Porque eu vejo claramente uma pessoa dissimulada aqui tentando tirar a tua bênção. Fazer com que você desista de alguma coisa, ou tentando colocar uma intriguinha, fazer uma fofoquinha aqui. Quem avisa amigo é.
tá? Então, você tem prosperidade e abundância para colher aqui. Você tem 2 caminhos para escolher. Ou você entra no caminho onde vai jogar tua energia lá embaixo, a tua vibração lá embaixo, ou você escolhe o caminho onde você tem a oportunidade de focar naquilo que precisa de ser focado nesse momento, tá? Pra gente finalizar, vamos para o conselho do céu. Tem 30 minutos já de vídeo. O que é isso que tem aqui? Se por acaso eu tiver energia, eu faço de Sagitário, mas não vou prometer, já tô me sentindo cansada. Vamos lá. Labradorita, alinhe os seus corpos e estimule a sua intuição. É a última pedra. Para ficar em equilíbrio, precisa estar alinhada com a sua aura limpa. Se a escolha reverteu para esta carta, cuja pedra é tão versátil, é porque no momento é necessário ter a consciência da importância desse equilíbrio e de quanto as suas decisões dele necessitam. Esta pedra lindíssima que brilha em inúmeras tonalidades alinha os seus chakras e protege a sua aura. Em suma, ajuda a sua alma a brilhar, porque fortalece a sua fé, permitindo que o seu fulgor pessoal contagie os que o rodeiam. Labradorita é a pedra, tá bom? Então é isso. Se você gostou da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal. Corre para você que quer participar ainda da Magia da Prosperidade. Aproveitar essa oportunidade aí. São 4 encontros através do Zoom, sábado, às 10 horas da manhã. Se você quiser participar, já começando amanhã, então corre para você, porque eu só tenho 3 vagas e as vagas terminam também amanhã às 10 horas da manhã. Então corre enquanto é tempo para você participar da nossa Magia da Prosperidade. Se não, se você estiver vendo esse vídeo depois, então vai ficar para depois, infelizmente. Não vai ter como entrar depois, tá bom? Forte abraço. Deixa seu like, se inscreve no canal também. E fui.